Na hora do almoço, o blog do Márcio Rangel conecta você com a notícia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Plantão Campina agora, novo horário, já começou. Às 11h45 da manhã, acompanhe o Plantão Campina, ao vivo e em todas as plataformas digitais. Você manda sua mensagem, interage conosco. A partir de agora é 1 hora de informação direto com os nossos repórteres na rua. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e Twitter. Com muita bronca da comunidade. Com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Todas as redes conectadas para informar Campina Grande e toda a região. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, tem Plantão Campina. As últimas notícias do dia, com repórteres espalhados por toda a cidade trazendo a informação ao vivo, no instante em que elas acontecem. E eu já vou acionar a nossa reportagem externa, os nossos repórteres que estão passeando por Campina Grande e trazendo a informação de última hora. Plantão Campina, com Márcio Rangel. Agora em novo horário, de segunda a sexta às 11h45 da manhã. O que é notícia em Campina Grande e em todo o compartimento da Borborema, você acompanha aqui. Blog do Márcio Rangel, há 15 anos, sempre informando primeiro. Muito boa noite! Tá começando agora mais um episódio do MRCast PB Entreter aqui nas multiplataformas do blog do Márcio Rangel. E não só boa noite, né? Que eu não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast, então boa tarde, bom dia aí. Vamos logo fazer aquela parte do serviço que vocês já conhecem. Se inscreve aqui no canal, segue as nossas plataformas, @PB Entreter, bota aí Manuel não, Arthur. Segue as multiplataformas do blog, pra ficar aí por dentro de todas as notícias. Me segue também, bota aí pra me seguir. E é isso, vai deixando o like aí logo no vídeo, tá? Não se esquece. Também o canal do PB pra acompanhar tudo. Lembrando que o nosso formato de notícias, de repercutir, que vocês adoram, a gente não abandonou ele, hein? A gente vai voltar com ele. E também vamos ter entrevistados. E como vocês já sabem, vocês já viram aí nas nossas redes sociais, na capa do vídeo, no título do vídeo, hoje a gente tá recebendo mais um convidado. Hoje eu tô junto dele, que é jornalista, apresentador, mestre de cerimônia, editor-chefe e agora palestrante. Hoje eu tô junto de Felipe Valentim. Tamo junto. Muito obrigado, mais uma vez agradecendo aqui o seu convite, né? Você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso 7º episódio. A honra é minha, Verton. Boa noite, bom dia, boa tarde para o horário que o web espectador for assistir, né? Eu que agradeço o convite de poder fazer parte de mais esse passo desse projeto tão importante na sua carreira, né? Eu acompanho já o PB Entreter pelas redes sociais e acho uma iniciativa super legal. E quando veio com mais essa opção
de trazer mais conteúdo de entretenimento na Paraíba através do MRCast. Então, fico honrado de poder estar aqui e a gente conversar, trazer muita informação, mas de uma forma mais descontraída, né? Para quem acompanha o meu trabalho. É verdade, eu sempre digo aqui, e vocês já sabem, né, que a gente aqui não tá apresentando o jornal. Deixa o jornal para Felipe apresentar. Então aqui, já aproveita, já manda aí sua pergunta. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade para Felipe, você manda aqui que a gente vai fazer todas as perguntas. Tem alguma pergunta que você não vai responder alguma coisa, ou todo mundo pode perguntar o que quiser? Pode perguntar o que quiser. Eu não fiz nem filtro com você, que eu vejo todo dia na TV, né? Pra quem não sabe, Berton também colabora lá na Rede Ita. E eu deixei ele bem à vontade. Ele tá tudo certo, ele tá tudo certo. Tudo certo. E aí, tá preparado? Não sei se eu tô preparado, mas estamos aqui. Sempre é uma grande novidade o que a gente pode esperar, né, dos episódios. Mas vamos começar aqui falando sobre você, a sua carreira. Quem é Felipe Valentim? Conta pra gente. Vamos lá. Pra quem não me conhece, Berton já trouxe um currículo aí pra vocês. Mas uma coisa, Berton, que é engraçada, tem muita gente que não sabe que eu sou aqui de Campina. Então, quando eu comecei na TV, comecei lá em Souza, como correspondente da TV Paraíba. E muita gente também associa minha imagem lá ao sertão. Mas eu sou nascido e criado aqui em Campina Grande. Me criei na periferia da cidade, lá no bairro de Bodocongó. E foi onde eu me formei, literalmente. Onde eu consegui desenvolver muitas das características que eu tenho até hoje. Criatividade, inovação, saber fazer muito com pouco. Então, fui criado lá em Bodocongó. Estudei nas escolas lá do bairro. Me formei na Universidade Federal de Campina Grande. E sempre fui um apaixonado por televisão. E eu sempre quis fazer televisão para estar perto do povo. Então, hoje, eu sou um cara muito feliz, muito realizado por conseguir fazer TV de uma forma diferente. Isso eu vejo quando eu estou andando na rua, nas minhas redes sociais, porque as pessoas se aproximam, gostam do que eu faço. Então, eu sou, acima de tudo, um cara sonhador. E eu sonho fazer televisão de uma forma diferente. Então, por isso, quando vocês veem algumas coisas que eu estou dizendo, olha, novidade, tal semana. Então, é por conta dessa construção. Felipe tocou aí em alguns pontos que a gente vai aí destrinchar durante a nossa entrevista. Começando, você sempre quis ser jornalista, sempre quis estar na mídia, sempre teve esse sonho. Como foi? Surgiu na escola? Como é? Vou reconhecer para você que meu sonho não era ser jornalista. Eu acredito que o jornalismo, ele me escolheu. Foi uma porta dentro da comunicação. Eu sempre quis estar dentro da TV. Isso eu sabia desde pequeno. Eu, como disse aí, vim de uma origem muito humilde lá em Bodocongó. E minha família saía para trabalhar. E quando eu não estava na escola, eu estava em casa assistindo TV. E fui me encantando por televisão. E principalmente por programas de entretenimento. E começou a surgir aquele interesse. Algum dia eu quero estar aí. Era uma relação tão próxima com a TV todo dia que eu dizia, um dia eu quero estar dentro da TV. E eu me imaginava apresentando um programa de auditório. Tu nunca fez, não, assim, uma... Em casa fingia, não? Fingia demais. Eu fingia também. Meu treino, eu sempre digo, era na frente do espelho. Então, eu ensaiava apresentando os programas, mas claro, que eu assistia muito jornal e também me imaginava apresentando jornal. Então, quando eu estiver lá na frente, como vai ser? Apresentando um jornal, entrevistando o povo na rua. E então isso eu já ia me preparando na frente do espelho. Então eu tinha muita certeza que aquilo um dia ia acontecer. E eu sempre quis, sim, estar na TV. Então você já começou a ter experiências mesmo antes da universidade ou não? Ou só a partir de quando entrou ali no curso? Não, eu encontro hoje meus amigos do tempo de escola e eles sempre dizem, eu sabia que você ia estar fazendo isso. Porque todos os meus trabalhos de escola, seminário, eu sempre montava um programa, um jornal, os meus colegas de turma eram os meus repórteres, né? Então eu ia apresentar o jornal. Vamos, é um trabalho de biologia, é um jornal. É um trabalho de química, é um programa de entretenimento. Então, por aí vai. E aí você já sabia o curso que iria escolher. Porque, por exemplo, uma situação comigo. Eu sempre gostei da área da comunicação. Eu fingia, né? Eu apresentava o Bom de Companhia. no episódio 5, eu acho, que foi com Calilca, eu falei que eu imitava Silvio Santos. E aí... E como era? Não era que eu imitava ele. Eu botava um microfone aqui, eu fazia um microfone e apresentava o programa dele, entendeu? E aí, só que, tipo, eu não sabia, não tinha noção de curso de jornalismo, de curso de comunicação.
Então, assim, Era intuitivo. era intuitivo, eu só tava fazendo. Você já sabia do curso? Como foi essa entrada aí na universidade? Desde o início dessa paixão por televisão, dessa certeza de que um dia eu ia estar lá. Então, quando foi se aproximando ali no ensino médio, vai decidir o que você vai fazer para a universidade. Então, eu queria muito lá no começo algo ligado ao audiovisual. Então, pensava em fazer arte e mídia primeiro. Porque tinha essa questão com cinema, com TV, dirigir, eram coisas que eu gostava. Tentei fazer arte e mídia, mas eu não passei na prova de habilidade específica e acabei caindo nas vagas de comunicação social da Federal. E hoje eu acredito que foi Deus que fez eu cair lá naquele curso, porque gosto muito da ênfase do curso de comunicação social da Federal, que é mais voltado para a educação. Então, tinha muitas coisas que eu já fazia, que eu fui me identificando, porque o curso da Federal ele é mais voltado para você educar através dos meios de comunicação. Então, batia muito com aquilo de me aproximar, de gerar transformação. Tive a experiência também no curso da UEPB. Não cheguei a concluir o curso na UEPB, mas ainda passei 2 anos lá. Mas, assim, quando foi para decidir, eu sabia que era algo ligado para audiovisual, comunicação, por tudo aquilo que eu já sonhava, por tudo aquilo que eu já treinava na frente do espelho. Então, era o curso que mais se adaptava com o que eu sonhava. E aí, como é que surgiu as oportunidades de estágio, essa sua entrada ali na TV? Foi o seu primeiro estágio? Você passou por outros estágios? Tentou se identificar em outra área? Porque a gente sabe que a área da comunicação, ela tem várias vertentes. Aí, fotografia, no quesito da estética, do visual, sim. né? Como foi isso? É bem legal contar isso, porque todo mundo pensa, Felipe entrou muito novo, foi muito fácil, alguém indicou. E o processo, quando eu entrei em si no curso de comunicação, eu disse, eu vou me testar. Então, eu quero, o que a universidade está oferecendo aqui, eu quero ir fazendo. Então, comecei a estagiar já no segundo período do curso. E nessa questão de estagiar no segundo período, eu comecei estagiando na assessoria de comunicação da Escola Técnica Redentorista. Estagiei no comando de greve da UFCG. Então, até quando a universidade entrou em greve, eu estava lá estagiando. Participei do Repórter Junino. Eu fui o primeiro repórter, eu fui o primeiro estudante de fora da UEPB a participar do projeto do Repórter Junino, depois que as universidades fizeram a parceria. E estagiei na questão da gerência do INSS aqui em Campina Grande, na parte da comunicação, e fui me testando em tudo. Então, gostei muito de fotografia, gostei muito de escrever para a internet, gostei de fazer release para a imprensa. Então, quando eu estava no Redentorista, já foi o meu primeiro contato com a imprensa, lá no INSS também. Mas, quando faltava 1 ano para terminar o curso, eu parei para pensar, o que é que eu quero dentro da comunicação? Gosto de fazer tudo, mas eu quero TV. O que é que eu preciso fazer para chegar numa TV? E eu vi que eu precisava de portfólio, um material para mostrar que eu era bom, que eu era desenrolado para estar no vídeo. E nessa época eu lembrei dos festivais que aconteciam aqui em Campina Grande, os festivais de cultura. Então, o FIMUS, Festival Internacional de Música, o Festival de Inverno. E eu disse, esses festivais eles têm uma equipe legal de audiovisual. Então, eu vou ter material para mostrar. E nesse ano, eu me inscrevi, ano de 2014, eu me inscrevi em todos esses festivais para ter material para apresentar. E foi aí que eu comecei a ser visto pelos veículos de comunicação aqui da cidade. Foi onde eu aprendi a fazer texto realmente para a TV, com outros profissionais que já tinham passagem pela TV. E no ano seguinte, que era quando eu concluía meu trabalho de conclusão de curso, chegava até o fim do curso, efetivamente, estava no estágio do INSS, aí surgiu a vaga na produção da TV Paraíba, a vaga de estágio. E eu decidi me candidatar. Quando fui lá para a entrevista com o Carlos Siqueira, e ele até falou assim, você tem quanto tempo para terminar seu curso? Eu disse, Siqueira, eu estou terminando agora. E ele disse, então não vai dar certo, porque aqui a gente gosta de ter no mínimo 1 ano de experiência para treinar o profissional, para que depois a gente possa aproveitar. E eu disse, então se você me der a oportunidade, eu faço de 6 meses, que era o que eu podia me reprovar numa disciplina e ficar, transformo em 1 ano. Para você ver aí que eu tenho potencial para ficar aqui. E consegui convencer Carlos Siqueira. E com 3 meses, mais ou menos, que eu estava no estágio, a TV disse que eu seria contratado no fim do estágio. Isso em que ano que você entrou como estagiário lá? Entrei em 2015. E já entrou para ir para o sertão?
Quando eu entrei na vaga do estágio para a produção da TV Paraíba, era para estagiar aqui em Campina Grande. Mas desde o início eu disse do meu interesse de ser repórter. Eu queria estar no vídeo. Estava indo para a produção, mas meu interesse era estar no vídeo. Então falei isso para ele e com algumas semanas eu já comecei a ir para a rua. Depois a TV começou a me treinar no sentido de ter acompanhamento com fonoaudióloga, fazer esses testes de passagem. E com os 3 meses, a TV me comunicou que eu seria contratado no fim do estágio. Mais um mês, veio a proposta já para eu ir para o Sertão, porque era o São João de Patos, e precisava de um repórter para cobrir o São João de Patos. Então adiantou aquele processo, me mudei para Patos. Peguei as coisas que eu tinha, morei lá no hotel durante 2 meses, e depois desses 2 meses, vim para Campina, tirei férias de uma colega, e aí sim eu fui efetivado como repórter correspondente lá em Souza. Falando nessa experiência, mas vamos falar aí da TV. Nesse iniciozinho, a gente sempre sabe que tem perrengues, né? Muitos perrengues, muitos nãos. Conta pra gente um que você se recorda. Desse início, que até hoje tem perrengue, não tem? Tem. E o perrengue começou desde a minha estreia. É engraçado contar isso, porque quando eu vim pra Campina pra tirar essas férias e eu ainda não tinha aparecido na TV, porque na TV Paraíba tinha a questão dessa preparação até o repórter realmente aparecer no vídeo. Então eu passei todo esse treinamento, mas eu não aparecia. As pessoas só viam minha mão. Fazia o texto, fazia a passagem, mas outro repórter gravava. E quando eu fui para me mudar para o Sertão, eu já deixei a minha matéria pronta. Era uma matéria fofinha, como a gente costuma dizer na TV, porque como era a primeira impressão do repórter, então tinha de ser uma matéria agradável, para as pessoas verem. Eu gravei uma matéria lá no Parque da Criança, mostrando as famílias lá no domingo, um aniversário, a matéria estava pronta para estrear no JPB1. E eu fui lá para Souza e aquele negócio, vai ser tal dia, peraí. E acho que eu passei 15 dias até finalmente eu estrear. E a minha matéria da estreia terminou sendo uma matéria forte. Só que era uma matéria forte porque a gente mostrava a situação do desabastecimento lá em Souza. Muita gente sem ter água, carregando lata de água na cabeça. E quando eu fui gravar essa matéria, eu queria ter sempre muito criativo, né? Aí eu queria fazer uma passagem bem massa. O repórter cinematográfico Beto Silva, que era meu companheiro lá no Sertão, ele deu a sugestão de que minha passagem fosse no meio do açude seco. E eu achei massa, vai ficar cinematográfico. Então vamos fazer minha passagem no meio do açude. Peguei um barco, entrei no barco, fui lá pro meio do açude, que tinha uma ilha. E lá eu fiz a passagem. E disse, o açude de São Gonçalo a cada dia está ficando mais seco. Hoje tem apenas 2% da capacidade, e a imagem abrindo e eu lá no barquinho, lá no meio da ilha. Aí quando eu fiz a passagem, ficou muito bonita, né? Quando eu estava voltando, que eu desci do barco, que eu pisei, eu atolei no barro do açude. Então, a roupa que eu tinha preparado para a minha estreia da TV, já tinha aparecido, né? Pelo menos isso. Aí eu afundei dentro do açude, aí tentei tirar uma perna, a outra afundou. Aí eu fiquei afundado com as 2 pernas. Aí o pescador teve que voltar para me tirar de lá. O sapato quase eu perdi, porque a gente teve de procurar na lama, né? E na matéria da minha estreia, eu depois tive que ir em casa trocar de roupa, porque a calça tava... Eu acho que nem usei mais a calça, porque não teve como. Esse período lá fez você ter uma ligação muito forte com aquela região, né? Até hoje, a gente percebe pelas suas redes sociais. Quando tem chuvas, você sempre gosta de publicar, de trazer no jornal. Conta como foi criando essa relação com o povo de lá, com a região de lá. É muito massa ver isso, Verton, porque eu acho que essa experiência do repórter correspondente, que lá a gente era produtor e repórter, né? A gente tinha que ter o contato com as fontes para saber o que estava girando de notícia. Lá em Souza, eu era responsável pela cobertura de 50 municípios. Então, eu que tinha de fazer o contato lá, via essas pautas, ligava aqui para Campina e dizia, olha, hoje tem tal coisa, tal pauta, qual vocês querem? E o povo sertanejo é muito acolhedor. Então, a cada canto que eu chegava, eles sempre estavam lá para acolher, para oferecer um café. O povo até tirava onda aqui em Campina, que toda matéria minha podia ser um homicídio, um factual. Eu em algum momento, eu estava comendo na matéria. Porque a galera lá era muito acolhedora. Então, onde você chegava, você era abraçado, as pessoas queriam que você voltasse. Então, mesmo hoje, depois de vários anos que eu saí do Sertão, ainda tenho uma ligação muito forte com lá. E agora minha esposa também é do Sertão, então vez por outra eu tô por lá.
E essa questão da valorização, eu lembro que quando eu fui pro sertão, eu cheguei a passar nos primeiros meses, uns 4, 5 meses direto, sem vir para Campina. E foi num período muito seco do sertão. Foi o final daquela seca histórica, que foram 7 anos de seca. Então, ali por volta de 2015, 2016. Aí, quando eu voltei numa folga, que eu viajei pro Brejo, eu me emocionei de ver o verde no Brejo. E eu comecei a valorizar diferente o verde, porque eu passei muito tempo vendo só seco, seco, seco. E quando eu vim pra cá, que eu vi o verde no Brejo, aí eu disse, nossa, como é lindo o verde. E tive também a experiência no sertão de ver como aquela região é linda naquele momento que a chuva cai. Assim, dá 2 dias de chuva, já mudou tudo. E é muito massa você ver a caatinga reflorescendo, né? Fiz até série sobre isso também. Caramba, você foi correspondente no sertão e a gente sabe que ultimamente sempre o pessoal aqui da TV Paraíba recebe o convite para ir lá para a TV Cabo Branco. Você chegou a receber o convite, alguma proposta de ir para lá, para a capital? Verton, na época, não. Assim, houve algumas conversas de provavelmente com o tempo ir para a capital, mas não chegou a se firmar. Na época que eu era mais novo, eu até tinha mais interesse. Mas depois várias outras coisas foram acontecendo. Depois de 2 anos que eu estava na TV, eu abri minha agência de comunicação também aqui em Campina. Então outras coisas começaram a se estruturar no sentido aqui de Campina. De estabilidade aqui em Campina, sim. né? Então acabou que aquele plano de ir para João Pessoa que eu tinha bem no iniciozinho, quando eu entrei na TV, por pensar que era o caminho de estar em Campina, depois ir para João Pessoa, depois ir para fora, mas por outras coisas que estavam acontecendo aqui em Campina, acabou que não foi uma coisa que eu batalhei tanto para acontecer, não. E correspondente internacional, você seria? Cobrir uma guerra, cobrir Não. as enchentes do Rio Grande do Sul. Pronto, enchente era algo que eu sempre achei uma coisa muito forte no jornalismo. Vou dizer a você que eu queria cobrir enchente. Guerra não. Porque assim, pedir pra ir pra um canto assim, onde você pode morrer a qualquer momento. Tudo pela notícia. Nem tudo. Nem tudo paga. Minha vida é muito valiosa. Mas falando na TV, uma coisa que surpreendeu muita gente foi a sua saída da TV Paraíba. Como foi esse processo? Você decidiu sair? Por que você decidiu sair? Como foi essa decisão? É engraçado que até hoje as pessoas, elas comentam, perguntam sobre isso. Acho que esse fim de semana eu recebi uma mensagem de uma telespectadora justamente falando sobre você ainda faz muita falta, não sei o quê. E é engraçado porque muita gente foi surpreendida, né? Eu pedi demissão no momento da pandemia, então até a janela de tempo. Tem gente que ainda pensa que eu tô na TV Paraíba. Hoje todo mundo na correria, não vê TV todo dia. E o processo, Verton, eu acho que ele foi sendo trabalhado ao longo dos anos. Eu passei 5 anos e meio na TV Paraíba, fui muito feliz, conquistei muita coisa. Se hoje eu tenho um nome que é uma marca forte, muito foi por conta da construção. A TIM tá ligando pra Felipe. ou algum bandido do presídio. Pode continuar. Mas voltando, eu fui muito feliz no período que eu passei na TV Paraíba. E sou muito grato pelas portas que me foram abertas, que seguiram abertas também quando eu pedi demissão. E o processo, como eu te falei, eu fui pensando ao longo do tempo. Então, tinha algumas coisas por conta de eu ter outros planos profissionais que foram contribuindo para essa decisão. Então, eu queria liberdade. Você acha que você não tinha mais para onde crescer ali? Precisava voar mais? No momento que eu pedi demissão, sim. Você se arrepende? Não, de nenhuma forma. E digo isso para você com muita certeza. Porque toda vez que eu penso sobre essa decisão e vejo os frutos que eu colhi depois, aí só reforça. Foi na hora certa, foi a decisão certa. E como eu estava falando sobre o que contribuiu para a decisão, eu queria mais liberdade para criar outras coisas. Mais liberdade comercial, eu queria fazer propaganda, eu queria ter que lá tem essa limitação, né? Isso. Que quem é, para você aí, meu público do PB, que não sabe, quem trabalha aí no Grupo Globo, em todas as afiliadas, existe uma restrição aí
que a imagem da pessoa que aparece no vídeo, ela não pode estar vinculada a outras publicidades fora da emissora. Isso, um contrato Né? de imagem, né? Isso. E como eu queria fazer outras coisas, até dentro da minha própria agência, nem tudo eu podia botar a cara. Porque eu tinha esse contrato com a TV Paraíba. Então foi mais um processo de ter liberdade para que eu pudesse criar outras coisas dentro da comunicação. E uma dessas coisas foi o projeto Tamo Junto. Ele vinha sendo construído antes dessa saída e acabou sendo realizado depois? Não foi? exatamente. Para você ter noção de como foi uma decisão que vinha sendo trabalhada, eu tinha um projeto que tinha sido até dado um primeiro ok na TV Paraíba, que era um programa mais ligado para a questão de mercado de trabalho. Não era nem um... Eram A gente pequenas tinha se empresas, falado. grandes negócios. Mais ou menos. Só que como eu já vinha apresentando um programa um quadro dentro do JPB que era sobre mercado de trabalho, eu até apresentei uma proposta de um programa que a gente pudesse aprofundar mais nessa discussão. E tinha tido um primeiro ok, mas assim, acabou não avançando e bateu assim com a minha decisão de tipo, agora é a hora de sair, de fazer outras coisas. Mas eu não cheguei a apresentar o Tamo Junto como proposta lá dentro, não. Aí, meses depois, quando eu saí, que eu comecei a pensar quais vão ser os próximos passos. E o que é que eu quero fazer? Eu sempre me pergunto assim, o que é que eu quero para minha vida? O que é que eu quero fazer ainda? E o programa de entretenimento era algo que me puxava muito. E veio aquela reflexão da pandemia, de que a gente não tem tempo para perder, bora correr atrás agora. E foi aí que eu criei o Tamo Junto PB, esse programa para viajar pela Paraíba. Começou de uma forma muito independente. E depois a gente conseguiu levar pra TV. Tinha um limite, tipo, vamos criar, vamos fazer 10 episódios e vamos ver o que vai dar. Não. Ou sempre foi, vamos fazendo e aí sair. A gente deu muita cara, Verton, porque assim, eu pensei o Tamo Junto de uma forma menor do que ele foi. Eu queria ter um canal no YouTube, sair pra viajar e mostrando as coisas. E no momento que eu fui comunicar, eu sempre quis trabalhar com a Selva Produções. A Selva Produções Não Visuais pode falar. Ah, não podia fazer Tô propaganda. brincando. Ah, sim, desculpa. Então é uma produtora aqui muito grande da Paraíba, que fazia trabalhos também lá na TV Paraíba e pra Globo Nacional também, eles que fizeram parte do documentário de Juliette aqui na Paraíba. O programa de Loren Prota, foi eles que gravaram, não só aqui na Paraíba, mas em outros estados do Nordeste. Então eles são muito profissionais. Eu tinha muita vontade de trabalhar com eles. Só que na época o orçamento não dava, né? E a gente tinha outros trabalhos pela minha agência. E quando a gente tava numa reunião, a gente, bora marcar uma reunião pra daqui a 2 semanas. Eu disse, eita, daqui a 2 semanas eu vou estar gravando meu programa. E eles disseram, como assim? Que programa? Aí eu disse, não, é um programa que eu vou iniciar de viagens pela Paraíba, mostrar o roteiro turístico. E no momento que eu falei, os donos da Selva disseram, não, mas esse programa aí tem que ser com a gente. A gente tem que entrar nesse negócio. E o programa que era pequenininho, o programa que estava na minha cabeça pequeno, se tornou enorme, junto com a equipe, que às vezes nem muita TV tem. Como era para escolher as cidades? Era questão de logística, era questão de conteúdo, porque, querendo ou não, a gente tem que ir numa cidade que tem conteúdo. Se bem que todas as cidades têm muita cultura, principalmente aqui no nosso estado. Como era esse processo de escolha? A primeira cidade que a gente escolheu foi Lucena, para gravar um piloto, ainda naquela fase de pandemia. Comecei a gravar o Tamo Junto em 2021, e a gente foi pelo apoio logístico mesmo. Tinha a família de uma amiga lá, e Lucena tinha uma história legal, então a gente tinha um suporte para ela indicar uma pousada que a gente pudesse ter uma parceria. Tal empresa pode dar um apoio logístico nesse sentido. Então a gente foi na cara. O Tamo Junto, os primeiros programas, a gente não tinha nenhum apoio. Foi dinheiro do meu bolso que eu tirei, que o pessoal da Selva tirou, para que a gente pudesse fazer acontecer. Então, Lucena, Bananeiras por conta de ter, ser uma vitrine muito grande para Paraíba. Desde o primeiro momento a gente sabia que Bananeiras tinha que estar em um dos primeiros episódios. E a gente gravou. Areia? Areia foi para a segunda temporada. Bananeiras, assim, se você for botar lá Aqui, nos filtros... só um minuto. Pra quem não sabe, eu sou de Areia, tá? Por isso que eu perguntei. Olha aí. A Areia teve muita visualização. Eu tenho ainda um vídeo de Areia que tá viralizado no perfil. Lá da casa de Ana, né? da Tudo Tanajura. a casa de Ana. Da minha amiga Thaís, que inclusive assiste o podcast todo dia, fazendo o almoço dela. Ela assiste no dia seguinte, que né? legal. É.
E aí a gente decidiu Bananeiras por isso, Pirpirituba por uma questão logística que era pertinho de Bananeiras. E a gente foi para gravar 2 programas correndo antes do segundo decreto que fechou tudo. E ainda na época da pandemia. E o de Bananeiras foi o nosso primeiro episódio assim para entregar o canal. Então saiu Lucena, mas aí quando entrou de Bananeiras, as buscas pela cidade são muito grandes, então fizeram o conteúdo crescer muito. A gente teve, depois passou alguns meses, a pandemia novamente fez atrasar algumas coisas, e a gente já na segunda temporada teve alguns patrocínios, foi melhorando as coisas, mas ainda você fazer projeto independente, falando sobre turismo, sobre cultura, sobre valorizar o nosso povo realmente, é difícil na Paraíba. Então a gente teve muita dificuldade, a gente teve muita porta trancada na cara. E eu acho que foi isso que fez o projeto ter as pausas que ele teve até hoje. Além dessas dificuldades aí, questão financeira, logística, enfim, por conta da pandemia, perrengue do Tamo Junto. Carro, pneu que furou, carro que atolou. O que a gente tem de história boa do Tamo Junto? Eita, Que não foi pro ar, hein? Tem muita. Ninguém, assim, as pessoas viam sempre, né, aquele negócio, venha pra cá, mas você sabe como é pra fazer TV, né? Então, perrengue era o que mais tinha. Um a gente até mostrou, que foi um de Ingá, a gente já na temporada que tava pra estrear na TV, né? O de Ingá foi justamente um episódio que a gente gravou especialmente pra internet e pra TV, na Rede Ita. A gente, quando tava indo, a van pifou. A gente tava começando o episódio, estamos muito animados, indo pra Ingá, voltando. E a gente mostrou parte desse perrengue no episódio. A van pifou e não pegava, a gente depois teve de pedir carona, foi num ônibus, tava entrando em Ingá. E o povo foi tão solidário que nem pediu pra gente pagar a passagem. Mas tinha muita coisa. E outra porque, assim, o Tamo Junto, a gente gravava um episódio pra ir pra TV todo em um dia. O episódio ele tinha de ser dentro de uma diária por conta de questão de custo mesmo. Então a gente corria muito para fazer as coisas acontecerem. E deixa eu ver outra. Teve de sujar roupa, eu sofri no de Bananeiras. Bananeiras eu sofri bastante. Porque eu fui inventado de fazer um rapel. E, assim, só pra gente descer pro canto de onde tinha um rapel, foi sofrimento, viu, meu filho? Aí, e o bom que eu tinha de indicar pro povo ir depois, né? Então, às vezes, eu tinha de ser um pouquinho à toa. E aí, teve todos esses episódios. Como foi que surgiu a ideia de levar um produto da internet, que ele foi inicialmente pensado pra internet, pra TV? Porque às vezes nem tudo que funciona na internet funciona pra TV e vice-versa. Virgínia que tá funcionando. A audiência de Virgínia tá ótima. Como foi? Conta aí pra gente. Desde quando eu recebi o convite pra voltar pra TV na Rede Ita, o Tamo Junto ele tava a pleno vapor. Então, quando fizeram o convite pra eu apresentar reformular o Itararé Notícias, já teve aquela conversa inicial. E se você quiser trazer o Tamo Junto, a gente tá de portas abertas. Só que nesse primeiro momento, eu e a equipe da Selva avaliamos que não era o ideal naquela situação. A gente levar logo para a TV. Mas aí depois de conversas com a direção da TV, do interesse pelo produto, a gente decidiu afinar as coisas e fez uma temporada para a TV. E eu sou muito feliz porque até hoje as pessoas comentam sobre então isso. os episódios que foram pra TV não eram reprises do que tava no canal, não? Teve uma parte. A temporada ela foi mesclada. A gente iniciou com um produto que já tinha ido pra internet e a gente foi produzindo novos episódios que foram divulgados ao mesmo tempo, na TV e na internet. Tô entendendo. Porque dava a impressão, a primeiro momento, que era o que... Pelo menos a primeira temporada, o que já estava no canal para o público de casa assistir. E não foi bem isso, né? Não, foi uma mesclagem de tudo. Até porque a gente fez numa sequência diferente. Qual episódio bombou mais na internet? Então, na internet a gente estreou com Lucena. Já na TV a gente estreou com Bananeiras, que era o nosso episódio de maior sucesso na época. E depois a gente foi fazendo outras coisas, adaptando. O programa que foi para a internet... Ele era adaptado para ter uma linguagem de TV. Então, chamada para comercial, estamos de volta.
Depois a questão da abertura. Isso dava um trabalho ali na hora da gravação, né? Demais. Porque são 2 formatos diferentes. Quando já eram os episódios que a gente teve que gravar para as 2 plataformas, aí eu gravava sempre duas versões do mesmo material. Então tinha uma chamada que era diferente. Boa tarde, você que tá acompanhando a Rede Ita, tal coisa. E já pro YouTube, que nem você faz aqui. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, a gente tá começando mais um episódio, ativa o sininho. Então dava um trabalho danado. Mas hoje eu vejo assim, que foi um projeto que deu muito certo, porque até hoje as pessoas perguntam. E o canal, apesar de não ter atualização nos últimos meses, ele continua bombando. As pessoas estão sempre comentando, sempre compartilhando. Até porque esses vídeos de cidade sempre bombam, né? Porque o pessoal, antes de ir conhecer qualquer cidade, quer ver o que tem, quer ver qual a rota vai fazer. E isso é muito da entrega do Tamo Junto. Não tem previsões de novas temporadas, novos episódios. Como é que tá? Ou tá um pouco guardadinho ali, depois vamos trazer como tá? Vamos dar aqui em primeira mão no PB Entreter, né? Solta a nota aí, hein? Já vai escrevendo. A gente tem sim. Já tô nas reuniões pra que a gente volte com o Tamo Junto numa temporada diferente do que a gente já apresentou até aqui, porque eu percebi que a gente tem uma necessidade aqui na Paraíba de alguns produtos de entretenimento que o Tamo Junto ele podia abraçar. Então, a gente já começou as reuniões com a produtora. Vou ter reunião também com o pessoal da Rede Ita, essa semana para a próxima. E a gente está trabalhando, sim, para uma nova temporada do Tamo Junto no segundo semestre desse ano. Trazendo muitas das coisas que as pessoas já gostam, mas abraçando também outras possibilidades dentro do programa. Muito legal. Você falou aí da Rede Ita, né? Vamos falar um pouquinho como foi que surgiu esse convite. Mas antes de chegar na Rede Ita que você está até hoje, né? Surgiu nesse período o convite para ir para outras emissoras? Deixa eu lembrar. Convites para outras emissoras. Não. O período que eu passei foi um fora período da TV, sabático, foi? Foi. Assim, quando eu saí da TV Paraíba, e até eu comentei que eu saí de lá com as portas abertas, porque quando eu pedi demissão, o pessoal lá disse, beleza, Felipe, você não quer pensar não? Aí eu fui e disse que a decisão já estava tomada, mas quando eu saí de lá no meu último dia trabalhado, não só a direção daqui de Campinas, mas também de João Pessoa, que estavam no dia, disseram assim, quando ele quiser voltar, é só bater aqui na porta e voltar. E quando eu saí da TV Paraíba, eu não tinha a intenção de ir para outra emissora logo, não. E fui investir no Tamo Junto, tava produzindo pra internet, tava muito nessa questão do entretenimento. E nisso surgiu, sim, o convite para voltar para outra TV. Lembrei agora. Que era para um programa de entretenimento. Qual TV? TV Borborema. Teve uma primeira reunião, teve um contato, depois a direção mudou lá e esse programa acabou não indo pra frente. Mas houve esse convite primeiro. Mas por conta de um projeto que não andou. Mas era ainda naquela praia do Tamo Junto. Não de viagens, mas no entretenimento, que era algo que eu tava gostando muito de fazer. E fui focar na internet. Um ano, exatamente após a minha saída da TV Paraíba, veio o convite para uma reunião na Rede Ita. Engraçado que eu tinha gravado a 3ª temporada do Tamo Junto. Eu tava voltando de Areia, da sua terra. E quando eu cheguei em Campinas, fui olhar as mensagens que tinham ficado durante o fim de semana e encontrei lá a mensagem de Anchieta para uma reunião lá. E quando veio essa proposta de apresentar o jornal, voltar para o jornalista que eu já tinha dito, não, por agora eu não quero. Eu pedi para pensar. Só que a questão... O convite já foi para ser apresentador e editor-chefe. Sim. E a questão de pensar o jornal, ter a liberdade para reformular o jornal, porque para quem assistiu hoje o ITN e assistia antigamente o Itararé Notícias, vê que é bem diferente a pegada do jornal. E quando eu pensei sobre isso... E um detalhe aqui de bastidor, o Felipe sempre gosta de inovar, tá? Ele sempre fica pensando assim, como é que ele pode fazer pra inovar? Ele tem ideias assim, mirabolantes. Chego na segunda-feira e disse, gente, pensei no negócio pra gente fazer diferente. Aí o povo, Jesus, o que é que vem aí? Sim, aí você foi pra essa reunião com a direção da emissora. Sim. E
além dessa questão do convite para voltar para o jornalismo, tinha essa parte da liberdade comercial. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, você saiu da TV Paraíba, foi para outra. O que é que tem de diferente? Você está ganhando mais do que você ganhava lá? Mas é muito por conta também da liberdade comercial. Desse vínculo de imagem, de você poder atrelar suas imagens a outros produtos, outras marcas, até mesmo da sua agência, né? Exatamente. E isso foi uma primeira coisa que me fez topar o convite, mas principalmente a possibilidade de criar um jornal diferente para a cidade onde eu nasci. Aí quando eu parei, quando eu pensei em fazer comunicação, eu queria fazer uma coisa diferente. Imagina, eu vou poder contar para o meu filho que eu fiz um jornal diferente para o povo da minha cidade. E isso aí me encantou. Então depois acho que eu parei para pensar uns 3 dias, muito. Não foi muito vou. Não, porque eu tava num caminho muito diferente do entretenimento. E eu sempre quis muito entretenimento. Aí quando eu parei, nossa, eu vou voltar para fazer aquilo que eu já fazia, sendo que eu já estava caminhando naquilo que eu sonhava. Mas essas coisas me conquistaram. E fez eu pensar, não, eu acho que eu devo dar uma chance para isso. E tem outra também. Eu acredito muito no poder da palavra. E eu dizia lá atrás que eu queria muito trabalhar na Rede Ita. Porque quando eu era ainda só um apaixonado por TV, eu acompanhei a Rede Ita desde que ela surgiu. Eu não sei onde eu vi a divulgação de que ia ter uma TV nova em Campina. E eu vi que era no canal 18 e eu sintonizava todo dia o canal 18. Primeiro aparecia as barrinhas lá. Depois botaram um símbolo da TV Itararé. E eu fui acompanhando até o dia que entrou no ar. E quando entrou no ar, eu acompanhava tudo aquilo. O jornal, o Itararé Notícias, o Café, Poesia e Filosofia, depois veio o Diversidade. E eu dizia, um dia eu vou apresentar o Diversidade. Eu queria o entretenimento. Cultura, né? arte e diversão. Um beijo pra toda a equipe do Diversidade. Olha aí. E eu dizia muito, com muita firmeza, um dia eu vou ser apresentador da TV Itararé. E mãe até brincava assim, hoje por que você quer ser apresentador da TV Itararé? Aí eu disse, mãe, porque é o caminho. O pessoal começa na TV Itararé, que eu via os exemplos de Lucielen Souza, depois de Isis Coelho. Então, na minha cabeça de jovem, era o caminho da TV Itararé, depois para a TV Paraíba. E tinha isso muito claro. Um dia eu vou trabalhar na Rede Ita, um dia eu vou trabalhar na TV Itararé, da época, né? E quando eu fui parar para pensar sobre o convite de Anchieta, aí eu parei assim. Mas lá atrás eu que pedi. Então não posso negar a uma coisa que eu pedi com tanta certeza. Então, outro motivo que me fez aceitar o convite da Rede Ita foi porque lá atrás foi uma coisa que eu pedi. No meu caso, a Rede Ita, na época era TV Itararé, foi o meu primeiro contato com TV, que foi a primeira atividade de uma disciplina que é com Ana Souza. Que era com Ana Souza. Ana Souza, abração. Cheiro. E o meu grupo ficou pra conhecer uma TV de Campina. Era TV em Campina. E aí, minha colega Sara já tinha muito contato com Saulo da questão do teatro. Aí ela disse, bora conhecer a TV Itararé. Nosso grupo vai pra TV Itararé. Pronto. Foi o meu primeiro contato com TV. Ela disse, nossa, muito bom. Acho que eu vou trabalhar aqui. Aí hoje eu tô trabalhando. Olha aí. Palavras têm poder. Eu acho que essa questão da mentalização, da verbalização, contribui muito pra gente conseguir as coisas que a gente E você chegou nessa fase de mudança de TV Itararé pra Rede Ita. E aí tinha que fazer esse novo jornal, sair do Itararé Notícias para o ITN. Onde você pegou referências do que trazer pro jornal? Foi muito da sua personalidade que você colocou ali, de tipo, eu acho legal que o jornal tem que ser assim, dinâmico, vamos tirar essa bancada, já vamos ser em pé, uma bancada mais minimalista. Como foi a ideia de montar o jornal? Essa parte de ser em pé foi já a TV que tinha entendido que ninguém mais fazia jornal em bancada no seu jornal nacional, né? Jornal da Record, esses jornais nacionais, só que jornal local praticamente ninguém mais apresenta sentado na bancada. E então eles já tinham essa definição. O que é que eu parei para trazer de diferente?
nos primeiros meses, eu estava trabalhando em casa, desenvolvendo esse projeto do ITN que as pessoas veem hoje. Então, eu parei para assistir todos os jornais das afiliadas aqui da Paraíba. O que a TV pegava aqui em Campina, eu assistia, analisava, e dos que não pegava, de João Pessoa, por exemplo, eu assistia pelo YouTube. E eu fui anotando o que funcionava e o que não funcionava. E o que ninguém fazia. E fui botando isso num projeto que eu fui amarrando para poder apresentar para a TV. Os quadros eu fui criando, como seria... A gente, na segunda-feira, teria um quadro de mercado de trabalho. Na quarta-feira, teria um quadro de saúde. Eu queria muito trazer conteúdo sobre saúde mental também. Então, fui vendo essas coisas que funcionavam. E na dinâmica, claro, pelo que eu já acompanhava, muito, não só de TV, mas de uma linguagem de internet, que tem de ser coisa mais rápida, mais dinâmica. Então, o formato do jornal eu fui desenhando a partir disso. Vendo, sim, o que estava sendo feito aqui. Também vendo de outros locais, porque eu fui pesquisar jornais que eram apresentados por 2 pessoas. E a gente foi montando esse formato. Primeiro eu montei o que seria o miolo, né? O projeto inicial. Apresentei para a TV aprovou e depois a gente começou a socializar com a equipe. Acho que foram... O convite inicial da TV veio em agosto, para eu começar a formular. E o jornal só estreou em março. Então foram vários meses aí de trabalho para ver o produto que as pessoas veem hoje. Felipe, ele é muito do hard news, né? Ele é muito do... Até o último minuto tá ali, mexendo no espelho do jornal. Qual a dificuldade de ser editor-chefe? A principal dificuldade, Verton, eu acho que é... Porque como eu tô lá no estúdio e algumas coisas estão acontecendo, então algumas tomadas de decisão eu tenho que ter lá na hora, no estúdio. Então tô sempre com o computador aberto, com o celular também ali no lado para olhar o WhatsApp. Então, às vezes, a dificuldade é tomar a decisão quando eu ainda estou no vídeo, entre uma matéria e outra. E isso é o desafio maior, de fazer o ao vivo. Mas eu gosto. Eu entro no jornal todo dia com a minha missão de fazer o jornal melhor do que no dia anterior. E mudando. Por exemplo, hoje, eu cheguei, quando eu vi o espelho do jornal, eu disse, não, semana passada foi a primeira segunda-feira do mês e a gente tava falando de tragédia. Então, hoje, bora falar de coisa boa. Então, mexer o jornal para que a gente comece trazendo sentimentos diferentes para o telespectador. E sempre quando o telespectador que retorna pelo WhatsApp, que retorna quando me encontra na rua, ele fala muito sobre isso. Às vezes ele não consegue nem dizer assim, eu acho o jornal é muito bem editado, aquele jornal de vocês, é muito dinâmico. Então eu gosto que as notícias, vocês passam a notícia completa, mas não é uma coisa chata. Eu assisto o jornal todo. E a gente conseguiu fazer um jornal que contempla quem já era telespectador, conseguiu abraçar um público novo e principalmente das pessoas participando. Um outro quadro que eu trouxe, que era desde o projeto inicial, era o Desafio ITN, que eu queria muito provocar audiência. Que até na internet a gente tem que estar chamando as pessoas, né? Curta Agora. Agora você vai curtir aqui o nosso vídeo, vai se inscrever no canal, vai mandar pergunta para Felipe. Já tem pergunta, hein? E aí... A gente vai trazer já para vocês. Daqui a pouco também tem o nosso bate-bola, finalizando o nosso episódio. Semana passada repercutiu bastante, né? Vocês adoram. Mas, falando ainda em TV, hoje você é editor-chefe, apresenta o jornal e reportagem de rua. Sente saudade? Você, de vez em quando, faz um. Como é que você decide? Essa aqui eu quero fazer. Eu sinto muita saudade de estar na rua, Verton. Hoje é mais por conta da rotina, que às vezes é mais puxada, eu não consigo sair com mais constância. E as pessoas me cobram isso também. Na rua já me perguntaram. Teve um telespectador que eu até cheguei a anunciar, olha, agora eu vou sair todo mês para fazer uma reportagem. Não consegui cumprir isso ainda, infelizmente. Mas algumas pautas eu fico, assim, com muita vontade de fazer. Fiz uma agora, próximo do fim do ano, que foi de um exemplo muito massa, de uma idosa que cuidava da mãe. Então, tem algumas pautas assim que eu me identifico muito e essa eu quis trazer de uma forma com um olhar diferenciado, a gente começar o jornal já na casa da telespectadora e eu gosto muito desse contato com o povo. Pretendo sair mais. Tenho algumas ideias já de algumas coisas, mas aí também nesse trabalho com Tamo Junto,
que tá aí para voltar no segundo semestre, também é uma coisa que acaba assim, eu tô no jornal, no estúdio, mas o Tamo Junto me aproxima de uma forma diferente. E aí eu consigo fazer as duas coisas. Inicialmente, o ITN era apresentado em dupla, que era você e Polly, que acabou saindo da emissora em março para ir para a TV Paraíba. Mas, de vez em quando, sempre rola ali uma dupla com outra mulher da emissora, Mônica, Renata. E é um formato que permanece bem na Rede Ita, porque nos outros a gente vê só uma pessoa apresentando. Você prefere só ou em dupla? Ou tanto faz? A dinâmica... A gente sabe que a dinâmica é diferente, porque a gente tem aquele tempo de divisão, não pode atropelar outra pessoa. Sim. Como é. Eu acho que o jornal A2, ele é um desafio também. Porque, querendo ou não, você tem que ter isso, você diz o respeito do tempo de fala, e como é um jornal ao vivo que muita coisa acontece, às vezes chega no meu ponto e a gente tá naquela hora já no estúdio e não tem como eu comunicar a parceira. Eita, chegou a informação de uma coisa urgente e eu vou ter que falar sem avisar. Então, às vezes, isso é uma dificuldade. Mas eu acho que tem características que são próprias. Mas eu gosto dos dois formatos. Eu acho que o ITN ele permite isso por ser um jornal que é mais dinâmico, que ele vai se moldando de acordo com a informação. Eu acho que os dois formatos eles funcionam. 2 anos, 2 anos, né, do ITN. Sim. Você à frente. O que é que a gente pode esperar de novidade? Você fez ali um vídeo institucional comemorando em março, né? O que é que a gente pode esperar? Verton, É até novidade pra mim, tá, gente? Porque eu não sei não. que pode esperar, eu tô sempre pesquisando novas referências para o jornal. E a gente tem buscado fazer isso. O Desafio ITN ele voltou bem agora nessa fase de abril, quando eu estava celebrando os 2 anos. E ele vem muito de provocar audiência para que a audiência interaja, né? E o nosso WhatsApp sempre bomba na quinta-feira quando a gente traz isso. Então eu estou pensando em mais coisas que a gente possa trazer mais audiência participando. Eu acho que as pessoas elas gostam do ITN também por esse formato, de ser um jornal à noite que elas podem participar. A gente não tem isso em nenhuma outra emissora. Que as pessoas podem mandar mensagem, eu respondo na hora, que manda alô. Então é um jornal muito popular dentro de uma coisa que a gente está muito acostumado a ser jornal sisudo. Que as pessoas chegam, passam a informação, não diz nem nada, é só, legal, que triste. Mas eu gosto de falar além, porque as pessoas lá do outro lado eu percebo que elas querem ver mais da minha opinião. Então, o que é que o Felipe acha diante dessa situação que está sendo colocada? Você, agora, fechando um pouquinho a sua área de TV, porque como eu sempre trago aqui pessoas multifacetadas, várias áreas, vários negócios. Fechando um pouquinho a TV e abrindo para a área do marketing, da publicidade, como surgiu a ideia de criar uma agência, de ter uma agência. Você tem um sócio, não é isso? Isso. Como foi para decidir isso? Porque não é fácil empreender no Brasil, né? Conta pra gente. Dificuldade. Surgiu o Verton porque eu sempre gostei de rede social e na época eu queria ter uma segunda opção de renda. Então lá em 2017, quando eu juntei assim, quero uma segunda opção de renda. O que é que eu sou bom em fazer que pode se tornar essa segunda opção de renda? E eu pensei nessa questão da rede social, que eu trabalhava nos estágios por onde eu passei, gostava desde antes de entrar na universidade e parei para pensar nisso. No momento que eu pensei em ter uma empresa de gestão de redes sociais, aí eu vi, eu posso fazer as fotos, eu posso fazer os textos, me comunicar com o cliente, mas eu preciso de alguém para fazer as artes, que eu não vou conseguir fazer tudo. E lembrei de um amigo meu do tempo de cursinho pré-vestibular. E às vezes a gente nem é bom em tudo, né? Você pode ser ótimo em fazer texto, em pensar na ideia, mas executar uma arte de design gráfico, às vezes você tem a ideia de saber, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Não Mas gosto tem o domínio da plataforma. Mas não tem o domínio da plataforma. Exatamente. Aí nisso eu lembrei de um colega do tempo de cursinho pré-vestibular, Yuri. E na hora que eu falei pra ele da ideia, ele disse, vamos embora. E a gente começou batendo na porta das empresas aqui de Campina Grande para falar do serviço da gente. E foi começando. De um cliente que indicava para o outro, que indicou para o outro. E hoje já vão aí, mês que vem completa 7 anos de empresa. E eu vejo também dentro da Fisgar, que é a minha agência, a possibilidade de atuar de diferentes formas. Lá eu
você vê ainda um Felipe mais multifacetado. Que lá eu dirijo, eu apresento, eu vou para frente da tela, fico atrás da câmera, crio estratégias para a rede social. Então lá também é um canto assim que eu tenho muita liberdade para fazer acontecer. Além dos seus clientes, você também acaba se associando a algumas marcas, certo? Como é que você escolhe essas marcas na hora de escolher? Porque acaba que nem toda marca a gente pode vincular a imagem devido à sua credibilidade, né? Isso, e às vezes muitas marcas duvidosas querem associar você porque sabe que você tem uma credibilidade. Então dá para ali, se você for uma empresa duvidosa, passar a perna num bando de gente, né? Exatamente. Como é que você faz na hora de decidir? Porque você também se envolve bastante com a marca, assim, é uma coisa bem... Daqui a pouco o Felipe tá mostrando essa caneca aqui, ó. Gente, eu bebo água nessa caneca. Daqui a pouco ele... A caneca é R$29,90. Compra! Isso aí. É um trabalho que é difícil, Verton, você parar para analisar isso. E hoje, e principalmente no canal da rede social, né, chega empresa de todo canto. E claro que hoje, além da questão da confiabilidade da empresa, também paro para associar isso. Qual a trajetória daquela empresa? O que é que isso agrega no meu perfil? Porque às vezes tem coisa que, assim, não tem como eu falar sobre aquilo. Não tenho nenhuma propriedade. Então, para tentar associar a minha imagem àquilo, é melhor não. Ou ao seu dia a dia, né? Porque muito do que você atrela já tá no seu dia a dia. E as pessoas acabam lembrando depois, é engraçado. Eu faço no supermercado aqui de Campina e as pessoas me param e muitas dizem, eu adoro quando você tá fazendo a propaganda lá do supermercado. Acompanho tudo. E falam disso, aí às vezes me abordam para falar de material de construção. Então eu tenho esse cuidado também e também de não estar em muitas marcas ao mesmo tempo, para que não canse tanto a minha imagem. E hoje também essa questão da eu quero fazer os trabalhos, o dinheiro é massa, mas eu também quero uma qualidade de vida. Então vai muito também do que dá dentro do meu tempo. Todo dia eu tô na TV, né? Já chegou plataforma de jogos pra você? Não, acho que só aqueles... Os bots mesmo, né? Que Os bots. chega todo dia lá e você só vai excluindo. Mas jogo eu nunca faria. Aquele jogo que eu não confio Não, nenhum. porque são jogos de azar, né? E aí é uma credibilidade que você tá botando em risco ao troco E de a gente já viu muita coisa que era mais confiante e caiu, né? É verdade. É verdade. Assiste o episódio anterior, gente. Exatamente. Falando em rede social, você também sempre é bem ativo, né? E aí, como é que se diz? Um beijo, meu amigo Tiago, que tá assistindo. Toda a equipe aí que tá assistindo, que eles sempre assistem. Eu cobro que eles assistam. bem. Né? Tem que dar o feedback. Você é sempre muito ativo nas redes sociais e publica muitas mensagens. Como foi que surgiu essas mensagens? Você acorda e diz assim, Deus me deu hoje esse pensamento, é você aqui. Surgiu, Verton, logo quando eu saí da TV Paraíba. Por quê? Eu tava todo dia na casa dos telespectadores. E eu pensei, nossa, sair agora da TV Paraíba, como é que vai ser o meu contato com essas pessoas que estão acostumadas a me ver a dar bom dia, boa tarde. E foi um canal que eu pensei assim, não, vou utilizar meu Instagram para eu estar conectado com essas pessoas. E o momento de positividade do meu Instagram surgiu justamente na semana já seguinte. tem um nome, né? É, momento de positividade. Eu vi que tava no 87. É por aí. Porque foi logo quando eu saí da TV Paraíba. Ele começou em 2020. Toda semana, toda Toda segunda-feira. segunda eu fazia. Não Aí faz mais, não? agora, não, porque é eu, né? Eu que determino. Então, tem semana que Ah, não a tá inspiração inspirado, né? ou o tempo, aí eu Hoje vou tá pulando. inspirado pra gente? E qual é a mensagem que você tem pra a pessoa que tá assistindo esse episódio? Vamos lá, de mensagem de positividade. Um negócio que É. eu até tava pensando foi uma reflexão de sexta-feira. Eu vou fazer sobre isso, momento de positividade. Sobre como é massa e importante você fazer... A gente vem até falando sobre isso, viu, também? Sobre como é importante você fazer as coisas como você acha que é certo, que é o melhor a ser feito naquele momento. Que depois o destino termina lhe devolvendo o melhor possível. E eu tive vários sinais disso sexta-feira passada. De coisas que eu tinha passado por algumas situações anteriores que, poxa,
passar daqui, fiquei triste com isso. E na sexta-feira foram vários sinais, tipo assim, olha, você é muito bom nisso. Você fez isso e por isso que a gente tá voltando agora. E a gente vinha falando sobre isso, de como você pensa o PB Entreter, de fazer, por mais que seja difícil o caminho, mas você quer daquela forma que você acredita, que tem uma missão, que tem um propósito. E quando você vai vendo a repercussão daquilo, o sucesso daquilo que você fez, e você enxerga que o caminho mais fácil nem sempre é o adequado. Então você fazer o mais difícil traz o seu diferencial. E eu tenho sentido muito isso na pele. E aí, falando em rede social, falando nessa área de publicidade, vamos agora trazer para... Felipe sempre quer inovar, tá, gente? Felipe sempre pensa a lei de o que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. E agora, palestrante. Como foi que veio essa ideia de ser palestrante, a palestra Eu Empreendedor de Mim, certo? Sim. Que é que eu tô bem brifado. Estreou no evento mês passado. Isso. Como foi que você pensou essa questão de ser palestrante, da palestra em si, que é agora a que você tá rodando aí, vai rodar, né? Isso. Eu sempre gostei, Everton, de compartilhar um pouco do que eu sabia. E as pessoas sempre me chamavam muito para falar sobre comunicação, sobre TV. Depois, quando eu criei a agência, me chamavam muito para falar sobre rede social. E eu comecei a ver que não era só isso que eu queria compartilhar. Tive a experiência também, desde que eu saí da TV. Aí em 2021 eu comecei a apresentar eventos do Sebrae aqui na Paraíba. E eu comecei a ter contatos com palestrantes do Brasil inteiro. E ver o formato de palestra que eles faziam, que era muito além apenas de um conteúdo técnico. Tinha muito das suas experiências de vida. E querendo ou não, você prendia mais as pessoas a partir disso. E eu comecei a pensar, nossa, eu sempre gostei muito de compartilhar. Fazer oficina, fazer treinamento. E eu acho que a palestra pode ser uma forma também de eu me realizar nesse sentido. E vendo essas palestras que eu sempre assistia nos eventos que eu apresento do Sebrae, eu fui formulando o que era que eu queria falar. E eu fui vendo que muito da minha trajetória entrava essa parte que você próprio citou, da criatividade, da inovação. E eu fui vendo que eram coisas que estavam muito intrínsecas na minha história. E eu disse, vou criar uma palestra sobre isso. E quando eu parei para pensar, mas qual a intenção com essa palestra? E eu vi que um sentido muito maior era começar a motivar outras pessoas a continuarem, sonhando, acreditando. E essa minha palestra que eu formulei, o Empreendedor de Mim, ela é voltada justamente para jovens. Ela foi desenvolvida para jovens de escolas públicas. Porque eu venho de um bairro de periferia. Eu sei as N dificuldades que eu enfrentei para conseguir chegar aqui onde eu tô. E eu vejo que hoje, muito da juventude tá naquela da rede social, tá mais fragilizada por N questões, por muita informação, e acaba não conseguindo sonhar, não conseguindo ter planos para ter uma vida melhor. E foi nisso que eu comecei a amarrar essa palestra. E eu começo essa semana, a estreia em escolas já é sexta-feira agora. Eu estreio primeiro numa escola particular, que foi a escola que eu considero que me desenvolveu muito nessa parte da criatividade, do empreendedorismo. E ainda nesse mês eu começo a rodar as escolas públicas. Vou começar por uma escola de São Sebastião do Lagoa de Roça. Aí depois eu vou para outras escolas já aqui de Campina, por aí. Mas o objetivo principal é isso. Motivar os jovens para que eles continuem sonhando, investindo nos seus projetos de vida. Que legal. Falando em novidades, você sempre deixa ali subentendido numa legenda, num negócio que sempre vai vir novidade. O que a gente pode adiantar de novidade de Felipe na carreira, na vida pessoal? O que é que tem de novidade? O que é que vem aí? Eu já disse duas, né? Ele tá querendo extrair mais. Mas é assim, qual que é o projeto? Eu tô muito nesse projeto de ter mais tempo pra minha vida pessoal, pra fazer outras coisas assim que eu gosto, tô investindo neste momento nesses projetos, além das outras coisas que eu tenho. Então, é focar no Tamo Junto, que eu já tô trabalhando pra isso. Então, nesse segundo semestre, vem essa segunda temporada do Tamo Junto, que as pessoas podem esperar coisas bem diferentes do que já me viram fazendo e principalmente do que já viram na TV aqui no nosso estado.
e também essa parte da palestra. Então, acho que a gente vai ter bons frutos para eu estar sempre compartilhando também nas redes sociais. Quem não me segue ainda é @ValentimFelipe para poder me acompanhar. Muito bom. E aí, quem aparece demais, a gente sabe, né? Quem está aí na TV, nas redes sociais, nas multiplataformas, tem seus haters, né? Como é que você lida com as críticas? Verton, eu acho que eu sempre tive muito cuidado com essa parte de rede social. E eu fui me preparando. É engraçado que quando eu entrei na TV, eu tinha só Facebook, eu acho. O Instagram estava começando. E eu queria só manter amigos no Facebook. Eu disse, não vou abrir não, meu Facebook, porque aqui eu consigo manter minha vida privada. E Beto Silva, meu amigo lá, cinegrafista do Sertão, ele disse assim, mas você tem que lembrar que você é uma pessoa pública. As pessoas vão querer saber sobre a sua intimidade. E foi aí que eu abri o Instagram, o Facebook, e comecei a receber essas pessoas. E eu acho assim que depois de 9 anos fazendo TV, eu já tô burilado. E tem muitas coisas assim que você começa a dizer assim, deixa eu falar mais sobre essa... Se abrir seu direct, tem um hater ou tem mais mensagem boa? Tem mais mensagem boa, Tem mais né? mensagem boa, mas já teve gente assim que é muito chata. Amargura. Por exemplo, quando eu acho que já teve... Da outra vez, quando eu comecei a ter um projeto de barba. Aí as pessoas, você devia tirar essa barba. Não tá legal essa barba. Até as senhorinhas que gostam muito. Ela disse, nossa, você fica mais bonito sem barba. E eu disse, mas quem é que está com a barba? Quem quer usar a barba? Então, aí liguei aí o F e fui embora. Como o Felipe se vê daqui a 5 anos? Vamos lá, numa média de 5 anos. 5 anos, vou estar trabalhando com TV. No jornalismo, talvez. Mas com certeza eu vou estar fazendo televisão, audiovisual, porque é algo que eu quero aí pra minha vida. Mas me vejo, assim, fazendo mais coisas e eu quero muito ainda poder aplicar essa visibilidade que eu tenho em causas sociais. Então eu espero daqui a 5 anos já estar podendo executar esse projeto. De pegar essa visibilidade que eu tenho e fazer transformações que sejam mais concretas. Falei dessa parte da palestra, né? Que são transformações que eu jogo uma sementinha na cabeça do jovem e ele gera a transformação na vida dele. Mas eu quero aproveitar essa visibilidade que eu tenho para gerar projetos concretos de transformação. Muito bom. Vamos agora a perguntinhas do nosso chat, que não é tóxico, né? Nosso chat é ótimo. Que bom. É ótimo. Scarlett tá mandando aqui uma mensagem. Um beijo, Scarlett. Amo os dois. São João chegando. Ela quer saber qual a expectativa pro São João de Campina. Tá quase aí, faltando 15 dias aí, né? Qual a expectativa pra esse ano? Eu tô com bastante expectativa para essa nova roupagem do Parque do Povo, né? Quero muito mostrar isso lá na Rede Ita. E principalmente de como vai ficar as coisas colocadas ali, principalmente no Açude Novo, né? Então tem a parte das quadrilhas. Eu quero muito, assim, que a festa ela realmente tome essa dimensão que está sendo propagada até aqui. Que a gente consiga pegar o maior São João do mundo e dar um up maior ainda. Acho que a gente tem ajustes aí que ainda estão bem próximos do prazo para fazer. Mas eu torço muito pelo nosso São João, porque é uma vitrine enorme. E é muito massa a gente falar sobre São João, que envolve todo mundo. Muito legal. Agora aqui a página Brotei Campina perguntou: Felipe, eu sei que ele fez parte, eu não sei disso aqui não, ele tá dizendo, tá? Do EJC de Bodocongó. Ele ainda tem contato com as pessoas dessa época? Tenho. Ontem mesmo eu tava lá em Bodocongó. Fui pra Missa das Mães com minha mãe e minha esposa lá em Bodocongó. E tenho contato sim com as pessoas do EJC. Pela correria, não consigo ter contato com todo mundo, mas tenho padrinhos de casamento, sou padrinho de casamento de pessoas do EJC de Bodocongó. E a gente tá sempre se falando. Queria ter mais tempo pra ir mais em Bodocongó, mas pela correria não consegui tanto. Muito bom. Agora a gente já tá chegando ao final do nosso episódio e a gente vai pro nosso bate-bola. Pra quem não sabe, e Felipe deve saber,
que o bate-bola é aquele formato que eu falo uma coisa e Felipe vai falar a primeira coisa que passa na cabeça dele, né? Vamos lá. Acho que todo mundo fica esperando isso. Um lugar. Um lugar, hoje minha casa. Uma profissão. Comunicador. Um jornalista. Hoje César Tralli, referência. Da Paraíba. Da Paraíba, Patrícia Rocha. Uma TV. Lembra que você tá aqui. Uma TV. Uma TV, Redita. Eu pensei que você ia falar aqui. TV Blog do Márcio uma Rangel. web TV, aí blog do Márcio Rangel. Muito bem. Uma cidade. Uma cidade, Campina Grande. Um sonho. Um sonho, conseguir entregar um material de entretenimento massa sobre a Paraíba, com retorno de investimento, de confiança. Eu acho que é muito difícil fazer entretenimento na Paraíba. Uma reportagem. Uma reportagem, eu lembro da minha estreia em rede nacional. Foi mostrando o bafômetro lá em Piancó. Até hoje, de vez em quando viraliza e as pessoas me marcam na rede social. Outra reportagem boa, uma que a gente mostrou de um mendigo aqui de Campina Grande que sonhava ter um emprego. Ele, na verdade, mora uma pessoa em situação de rua. E ele sonhava em ter um emprego. E depois que a gente fez uma reportagem, ele conseguiu. Um ídolo. Um ídolo. Hoje, eu não tenho muitos ídolos não, mas eu vou colocar aqui um que as pessoas que me seguem conhecem, um cantor de Fresno. Gosto bastante de Lucas Silveira. Um arrependimento. Um arrependimento. Eu acho que de ter arriscado menos quando eu podia, bem no iniciozinho da carreira. De talvez ter tentado algumas coisas fora do estado. Um bordão. Tamo junto. Felipe Valentim por Felipe Valentim. Um cara sonhador que não desiste de sonhar, apesar das lapadas que leva. Felipe por Valentim. Felipe por Valentim, eu acredito, cara corajoso, que gosta de arriscar. Felipe por Felipe. O sonhador que não se arrepende de arriscar e consegue. Felipe por Felipe. Felipe por Felipe. O Valentim, que as pessoas conhecem na rua e tá todo dia ali tentando ser o melhor possível. Felipe Valentim por Felipe Valentim. Nossa, difícil esse negócio esse. Eu já fiz essa, era só pra saber se tu lembrava. Estamos encerrando. Estamos encerrando aqui tá mais um episódio. Ele nem percebeu. Estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso MRCast PB Entreter, nosso 7º episódio. Agradecendo mais uma vez a presença de Felipe por ter abrilhantado aqui o nosso episódio. Você... Menino, como eu tô falando episódio, né? Você que não segue aí as multiplataformas do blog, segue aí, @blog do Márcio Rangel, segue o @PB Entreter, me segue Felipe, Valentim Felipe. É só meu nome ao contrário. Meu sobrenome depois... Muito obrigado mais uma vez. Quer deixar aí alguma mensagem para o nosso público? Agradecer, Everton, mais uma vez pelo convite, CEO de toda a equipe do blog do Márcio Rangel. Adorei estar aqui nesse espaço, nessa super estrutura. E é isso, me acompanha aí nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. E quando tiver, a gente divulga lá no PB Entreter. Com certeza, um beijo, a gente tá aqui semana que vem, muitas novidades no São João, então vocês acompanhem aqui todas as plataformas. E semana que vem eu tô de volta, ao vivo aí, 8 da noite, e eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo e tchau. Na hora do almoço, o blog do Márcio Rangel conecta você com a notícia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Plantão Campina agora, novo horário, já começou. Às 11h45 da manhã, acompanhe o Plantão Campina.
ao vivo e em todas as plataformas digitais. Você manda sua mensagem, interage conosco. A partir de agora é 1 hora de informação direto com os nossos repórteres na rua. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e Twitter. Com muita bronca da comunidade. Com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Todas as redes conectadas para informar Campina Grande e toda a região. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, tem Plantão Campina. As últimas notícias do dia, com repórteres espalhados por toda a cidade trazendo a informação ao vivo, no instante em que elas acontecem. E eu já vou acionar a nossa reportagem externa, os nossos repórteres que estão passeando por Campina Grande e trazendo a informação de última hora. Plantão Campina, com Márcio Rangel. Agora em novo horário, de segunda a sexta às 11h45 da manhã. O que é notícia em Campina Grande e em todo o compartimento da Borborema, você acompanha aqui. Blog do Márcio Rangel, há 15 anos, sempre informando primeiro.